tal momento. O espelho verbal para refletir entendimento ao que se foi e luz ao que virá. Um bom dia para você! Hoje estamos aqui dando início a mais um Tal Momento, buscando novas reflexões a respeito de situações que envolvem o nosso dia a dia e a nossa capacidade, de reagir ou agir em cima dessas circunstâncias. E hoje, para você que está chegando aí agora, eu já te digo, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Estamos dando início aqui nesse dia, nessa manhã de segunda-feira, a um assunto que ele é muito amplamente revisado aqui na Tríade, que é chakras. Você já ouviu falar essa palavra alguma vez? Chakras. Se você é um pouco espiritualista, já deve ter ouvido isso aí em algum momento. E essa palavra que vem do sânscrito e significa roda que gira. Muito comum nas terapias integrativas, nas terapias holísticas e também nas religiões espiritualistas. E também muitas culturas orientais, no Japão, na China e algumas culturas indianas, hinduístas, vamos encontrar também com muito mais profundidade esse assunto. Inclusive, é nesses outros autores, lá da Índia, da China, do Japão, que nós buscamos a maior parte das nossas referências, estudando ao longo de anos para poder falar sobre esse assunto. Pois bem, inclusive já deixa eu contextualizar, aqui nós vamos tratar usando autores como Larry Bitter, eu não sei, gente, não sei a pronúncia de praticamente nome nenhum desses que eu vou falar aqui agora, tá? Larry Bitter, Shakifa Karagulha, Dora Van Gelder Kans, Hiroshi Motoyama e Johan Miller. São os autores que escreveram sobre chakras, os quais a gente julgou que o conteúdo dentro da nossa bolha aqui, foram os que mais convergiram assim para o mesmo caminho até então que já chegou nas nossas mãos, os que trouxeram de uma maneira mais profunda na maioria das vezes e também mais fácil de compreensão. Então a gente vai usar esses autores para poder conversar a respeito dos chakras, Então, para quem não sabe, eu sou mestre em Reiki, trabalho com terapia energética já há muitos anos. O meu conhecimento a respeito disso começou inclusive no espiritismo, Quando pela primeira vez eu fiz um curso de passe, foi quando eu ouvi essa palavra chakra pela primeira vez aos 12 anos de idade, quando eu fiz o meu primeiro curso de passe. E eu fiquei encantado e de lá para cá eu vim buscando informações a respeito disso, e ainda que tenha aprendido a base num curso de passe espírita, foi fora do espiritismo onde eu angariei a grande maioria dos meus conhecimentos em torno do assunto. E vamos unindo conhecimento, informações e buscando agregar cada vez mais de uma maneira melhor e mais profunda as relações desse assunto com a nossa vida no cotidiano, correto? Vamos começar então? Bom, então dando continuidade, falando sobre chakras, a gente tem que entender que chakra ele é um processo de uma porta, vamos falar assim, de entrada e saída de energia no nosso corpo. Os nossos chakras, eles são essas portas aonde transita a energia do nosso corpo físico para o espiritual, do corpo espiritual para o físico. E pela primeira vez, a gente está aqui transmitindo ao vivo no nosso Instagram o nosso podcast. É uma inovação aqui, uma novidade que a gente cismou de fazer aqui hoje. Então, quem tiver aqui online no nosso Instagram vai passar a participar aqui com a gente dessa criação de conteúdo. Quem sabe eu até não consigo desenhar coisas aqui pra gente. Mas vamos lá. Os chakras, então, funcionam como portas de entrada e saída de energia, para que o fluxo energético do nosso corpo, do nossa mente, do nosso espírito, possa poder se manter em harmonia. O assunto energia hoje, ele é muito comumente discutido em várias, em vários campos do conhecimento, Hoje já não é um assunto, a energia já não é um assunto místico apenas mais, a gente vai ter aí uma gama imensa de profissões mesmo que hoje trabalha levando em consideração o impacto das energias na nossa vida. Então, a gente se alimenta para poder metabolizar o alimento, retirar energia para poder viver. A gente dorme para poder preservar as nossas energias. Nós
buscamos fazer atividade física para melhorar a qualidade das nossas energias, a gente medita, a gente faz um monte de coisas para que as nossas energias estejam sempre boas, né? Ou em equilíbrio para a boa manifestação da nossa ânima, né? Da nossa alma. E para que ela se manifeste da melhor maneira possível, é importante que a conexão que existe entre corpo, mente e espírito estejam boas. Quem faz esse processo retroalimentar, que a gente chama das energias nossas, são os nossos chakras. Então, os chakras são os responsáveis por levar tudo aquilo que a gente ingere ou traz do corpo físico para dentro, transformando em energia para levar para a nossa alma. Quem faz isso são os chakras. E todas as energias que nós criamos através dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos e que reflete no nosso corpo físico, quem faz o trabalho de leva e trás disso são os chakras. É por isso que a gente diz que esse é um processo retroalimentar. Então é importante que a gente saiba que tudo aquilo que nós fazemos, pensamos, sentimos, gera uma energia específica correlacionada com isso que a gente está fazendo, pensando, sentindo. Essa energia vai atuar diretamente no corpo. Tudo aquilo que a gente ingere fisicamente, ou cheira, né, inala, bebe, come, de certa maneira vai transformar em energia e afetar a nossa alma de alguma forma ou de outra. Se não necessariamente a alma, os nossos corpos espirituais e energéticos. Quem que vai fazer o trânsito dessas energias? Os nossos chakras. Então, quando a gente fala assim, olha, o chakra é um problema para determinadas situações, a gente está invertendo um pouco o princípio. Não é necessariamente um chakra que adoece o corpo, ou a mente, ou as emoções. As nossas emoções, primeiro, que desequilibram os nossos chakras. Porque o chakra, quando a gente nasce, a gente inicia a nossa jornada, eles estão jóia, está tudo muito bem. O problema é que são os nossos vícios, os hábitos ou os maus hábitos que nós adquirimos em torno da vida, ao longo da vida, é que podem comprometer a funcionalidade dos chakras. Aí a gente começa a ter um processo retroalimentar de novo, né? Um efeito cascata, ou efeito dominó. Se o seu pensamento e os seus sentimentos podem prejudicar os seus chakras, eles são portas de entrada e saída, a partir do momento que essas portas se adoecem, obviamente os órgãos, a estrutura com que eles governam, também vão se adoecer com o tempo. Então pensa aqui, vamos fazer uma reflexão, uma metáfora de uma porta. Como eu estou falando aqui que chakras são portas de entrada e saída, vamos comparar literalmente, metaforicamente falando sobre uma porta. Você abre uma porta, o caminho está livre, você transita com facilidade, você vai e vem a hora que você quiser com a porta aberta, certo? Mas se você começa a entulhar coisas na frente da porta, a sua passagem começa a ficar cada vez mais dificultosa. E quanto mais coisas você coloca na frente da porta, mais difícil é para você mesmo transitar nessa porta, certo? Então é mais ou menos isso que acontece. Os nossos chakras, via de regra, a princípio, são portas abertas. As nossas formas de pensar, de sentir, de agir, inclusive de manutenção física do corpo como alimentação, sono, exercício físico, e isso faz com que os chakras possam se manter equilibrados ou desequilibrados. E uma vez que o desequilíbrio acontece, o trânsito energético vai ficando mais complicado. E com o trânsito energético ficando mais complicado, vamos colocar assim, o nível das energias das quais nós trabalhamos também são capazes de adoecer o chakra. Então, se você, toda hora que você vai passar na porta, você bate com alguma coisa no umbral da porta, no beiral da porta, você não danifica ela? Se cada vez que você passa com um negócio pontiagudo, você arranha a porta, você não tem chance de estragar a porta? Então, se sempre você está trabalhando com energias de raiva, de ódio, de rancor, de tristeza, de forma excessiva, tem uma chance também de você trazer uma certa desarmonia para os seus chakras. E aí as pessoas acham que o grande problema da vida delas são os chakras desalinhados, quando não é. Então, o chakra que sofre o impacto primeiro, para depois ele ser o impactante ou impactador da sua vida, da sua saúde.
Importa que nós aprendamos a modificar os nossos comportamentos para manter os chakras saudáveis. Importa que a gente venha a aprender a manutenção das nossas emoções, dos nossos pensamentos, para que o chakra não venha adoecer e, consequentemente, ele vai adoecendo, principalmente, né, falando de corpo físico, os órgãos que eles estão mais diretamente correlacionados. Então eu vou dar um exemplo sobre isso aqui. Pessoal que está chegando no Instagram, boa tarde para todo mundo. Estou aqui gravando um podcast, estamos falando de chakra, então eu vou continuar, não vou fazer muita pausa não. Então voltando aqui no nosso assunto, para a gente falar a respeito das correlações dos chakras com o corpo físico, via de regra os chakras estão vinculados diretamente a glândulas endócrinas e a alguns órgãos internos. Então eu vou pegar aqui para falar do chakra que é muito... dois chakras que são muito aqui afetados, as pessoas que chegam, né, geralmente aqui no consultório com problemas de ordem pessoal, no sentido de ansiedade ou depressão, e as emoções. Chakra cardíaco, que está literalmente, né, no meio do osso externo, acima do coração, e o plexo solar, que é o chakra que está mais ou menos a 4 dedos acima do umbigo. Trabalha com o estômago, trabalha um pouco com as glândulas suprarrenais também, e ele rege, né, nessa região aí nossa digestão, né, a questão nossa de relação do estômago, do intestino, e o chakra cardíaco ele vai lidar diretamente com o coração e também com o timo, que é a glândula aí que trabalha com o nosso sistema imunológico. Então, quando você entende que o chakra cardíaco lida com o coração, nós já entendemos que a parte das nossas emoções também, né, são correlacionadas ao coração, assim como o amor, o rancor, o ódio. Essas emoções, essas três basicamente, vão trabalhar diretamente com o chakra cardíaco e isso pode gerar qualquer tipo de alteração energética, dependendo do nível com que você trabalha com essas energias. O plexo solar, ele é ali o nosso chakra que fala sobre o eu, a individualidade. O terceiro chakra, ele sendo o plexo que trabalha sobre o ser, sobre a individualidade, o que acontece? As pessoas quando falam assim, fulano acha que o mundo gira em torno do umbigo dela, é porque o chakra do ego, do eu, ele trabalha num nível muito alto. O egoísmo, ele começa a levar uma energia que causa um certo desequilíbrio nesse chakra. A pessoa ansiosa é aquela que sofre, né? A pessoa que sofre de ansiedade, ela se projeta no futuro o tempo inteiro. E essa pessoa que se projeta no futuro o tempo inteiro, ela deixa de viver o aqui e o agora. Então esse chakra ele começa a despejar na região estomacal energias também que causam um certo desequilíbrio. A pessoa, quando é contrariada muito fortemente, geralmente ela sente dor no estômago, vontade de vomitar ou vontade de defecar, porque o chakra que está sendo contrariado, o chakra do eu, ele sofre um impacto energético muito grande e ele precisa de colocar essa energia para fora. Quando ele precisa de colocar essa energia para fora, quem sofre mais diretamente é o chakra do plexo solar. Então tem mais, tirando esses dois, mais 5 chakras por aí que lidam com o nosso equilíbrio energético. E aí é importante a gente entender que não é o chakra o grande vilão dos nossos desequilíbrios. O chakra é quem sofre primeiro. Ele é o primeiro que toma aí uma lenhada sobre os nossos comportamentos, sobre as nossas maneiras de lidar com a própria vida, né? E depois disso é que ele começa a agir de maneira a nos prejudicar. Então, se você quer resolver um problema a nível energético mesmo, e você busca aí uma terapia, ou na religiosidade, ou seja, onde for que você busca tratar as suas energias, entenda, você pode reorganizar suas energias, mas se você não mudar o seu padrão comportamental, os seus chakras não vão se reequilibrar sozinhos, só pela força de uma ação externa. Isso é o grande X da questão do autoconhecimento, né? Você busca uma ferramenta externa, no entanto, é preciso urgentemente modificar as questões internas para que você possa reequilibrar a sua forma de pensar, de sentir, de agir e assim preservar o bom funcionamento dos seus chakras. Então, olha,
desgarra desse negócio de que o chakra é o grande problema da sua vida. E falando de plexo solar, existe uma outra grande falácia por aí, né? Uma coisa que é muito sem muita lógica em se tratando de chakra, que as pessoas gostam de colocar um esparadrapo no umbigo, que é para proteger o chakra, né? Inclusive é o do ego, da personalidade. Por que a gente, dentro da nossa bolha aqui, né, do nosso conhecimento, a gente entende a ineficácia disso? Porque se você já está com uma roupa tampando o seu umbigo, para que a necessidade de colocar um esparadrapo ou uma moeda? E se você vai andar com o umbigo estampado, né, sem uma roupa e com o umbigo à mostra, por exemplo, o que tem de especial no esparadrapo para impedir que energias transitem? Gente, a energia não tem espaço, tempo. Elas penetram a tudo que tem por aí. Então, se você percebe ou entende, né, que as suas energias, ou as energias do mundo, elas trespassam, né, por toda a matéria grosseira, e se ela não respeita o tempo e o espaço, por que um esparadrapo no seu umbigo vai te proteger de alguma coisa? Não, não vai. Energia a gente controla aqui, ó, pela mentalidade. Eu tô aqui postando pro pessoal do Instagram que é por aqui, mas quem tá ouvindo o podcast não tá vendo, né? A mente nossa é a controladora das nossas energias. A nossa mente e os nossos sentimentos, principalmente, a mente é quem vai governar o fluxo energético que nós temos. Então é de suma importância a gente entender que não existe amuleto, que não existe pedra do signo, não existe palavra sacramental que vai fazer com que as suas energias se mantenham ótimas sem que você mesmo esteja em equilíbrio. Inclusive nós conhecemos reikianos mesmo, pessoas que trabalham com a mesma terapia que a gente trabalha, né, que é uma terapia japonesa, que a gente sabe que para trabalhar com reiki você precisa de abrir-se para o reiki. E aí tem pessoas que acham que se ela se abre para o reiki de manhã, ela fica vibrando a energia reiki até na hora que ela vai dormir. E aí, inclusive, se ela mandar alguém lá para a conchinchina, se ela brigar com o familiar e tal, ela acha que ela continua. Não, gente. É importante a gente entender que a energia está associada ao nosso padrão mental. Se você está com raiva, se você não está bem, se você está triste, a energia que você vai vibrar, ela é de acordo com aquilo que você está sentindo. E eu não estou dizendo que está errado sentir as emoções que são humanas. Não é isso. O negócio é a gente não achar que estamos aí somente envoltos de amuletos. Se a gente estiver envolto de amuleto, de palavras-chave, a gente não vai ter uma alteração energética. Não, vamos sim. Vai acontecer. Se a sua mente não estiver afinizada, né, com os propósitos energéticos que você deseja, você não vai sustentar essa energia por muito tempo. Então, eu gostaria que isso ficasse bem claro, assim, para que a gente possa até mesmo em outros podcasts começar a aprofundar nesse tema chakra. E que se vocês acharem interessante, me manda no direct lá no Instagram, quem está ouvindo agora, ou depois, em qualquer hora que vier a escutar, manda lá pra gente se tem interesse de aprender, por exemplo, sobre cada chakra, que aí a gente pode desenvolver um conteúdo só sobre isso. Mas hoje o mais importante nesse sobrevoo era a gente entender mesmo que a nossa mente é quem governa as nossas energias e os nossos chakras sofrem muito por causa dos nossos desequilíbrios emocionais, mentais e físicos. Então, dá um relax pro seu chakra, fazendo sabe o quê? Busca uma terapia energética, busca ir na igreja, rezar de vez em quando, que também ajuda. Faça e pratique o bem o máximo que você puder. Pense positivo o quanto você puder. E quando você não puder, peça ajuda. O negócio não é trabalhar com positivismo tóxico. Você não vai conseguir ficar 24 horas por dia zen. Não é isso. Mas saiba, depois de um momento de desequilíbrio, como reequilibrar as suas próprias energias. E assim a gente vai reconstruindo aos poucos as nossas capacidades de manter uma saúde energética legal. Então, para você que me acompanhou até aqui nesse podcast, eu te agradeço do fundo do coração a companhia e a presença. Espero que esteja sendo útil. Se achar que foi útil para você, manda esse podcast para alguém. E aí a gente vai se ver novamente na semana que vem. Um grande abraço para vocês e até lá.